Oi, meus irmãos, graças a paz do Senhor. Então, eu vou começar a falar sobre o livro de Abacuque. Diante de tudo que a gente tem vivido hoje no Brasil, é, é quase que unânime a falta de esperança que a gente tem nos nossos líderes políticos. E eu particularmente tenho sentido isso. Estamos em anos de eleições. Nós vemos aí uma polaridade acontecendo, direita, direita. Muita gente justificando e usando o nome de Deus, cometendo várias coisas que são contra o nome de Deus através de suas ideologias políticas. E desde que eu comecei a minha caminhada no democrática, no sentido de começar a votar, eu nunca tive nenhum homem ou mulher que dissesse assim que esse daqui é a pessoa que vai resolver todas as coisas aqui no Brasil. E é importante a gente, como cristão, ter resposta para dar para isso, porque o cristão, a Bíblia não é um livro sobre política, mas ela nos dá resposta de como o cristão deve reagir em situações em que há um governo corrupto, em situações que a violência está tomando conta das ruas. E é, o livro de Abacuque ele vem falar sobre isso. O tema dessa mensagem é não há esperança. Realmente não há esperança. Não há esperança no homem. Não há esperança em um governante humano. A esperança está em Cristo Jesus. Né? A Bíblia é cheia de referências sobre o governo daquele que é eterno, o governo de Jesus. Isaías fala que o governo está sobre os seus ombros. Sempre há uma ânsia do povo, né, na Bíblia, principalmente os judeus, de quando ele restaurará o reino de Israel, o tempo que Davi reinava, que Salomão reinava, que Israel era próspero e Israel era um estado. Porém, depois Israel passa a ser explorado pelos romanos, passa a ser oprimido pelos romanos. E no Antigo Testamento também nós temos a Assíria invadindo Israel como punição pelo pecado de Israel por ter se afastado de Deus, não é? E depois os babilônios vêm para punir os assírios e também Israel. É aí quando entra o nosso texto de Abacuque, porque Abacuque está vivendo dentro desse contexto de violência, de roubo, de destruição, de homicídios por todo lado. E o Império Babilônio, o Império Assírio já era muito violento, né? E Deus ainda vai mandar outro império babilônico para destruir o assírio. E Abacuque está no meio desse contexto. E ele começa a olhar e a ver que não há esperança. Né? Então, Abacuque 1:4, ele diz o seguinte: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. A queixa de Abacuque. Até quando? Isso daqui é epígrafe, a queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver, terei de ver essas maldades para sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. Com isso, a justiça é corrompida. Então, meus irmãos, nós podemos ver desde o começo de Abacuque que Abacuque estava num momento desesperador. Ele questionava o porquê de Deus não fazer nada em meio a tanta coisa ruim que estava acontecendo. Violência, as pessoas discutiam e brigavam o tempo todo. A lei já não funcionava e não se fazia justiça nos tribunais, ok?
Os perversos são mais numerosos que os justos, com isso a justiça é corrompida. Então, ele vivia num sistema totalmente corrupto, meus irmãos. E ele questiona a Deus. Ele pergunta a Deus, diz, Deus, e aí, por que isso está acontecendo? Isso é uma questão interessante porque muita gente faz esse mesmo questionamento aqui, principalmente os ateus. Eles dizem assim, por que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam? Mas a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia diz que Deus, ele nunca prometeu um mundo livre de dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades que nós passamos hoje, tudo de ruim que acontece, a violência, isso é fruto nada mais nada menos do pecado que o homem cometeu. Então, Deus ele não originou o mal. O mal veio do coração do próprio homem. Vamos para o próximo versículo. Então, Abacuque aqui ele tá reclamando com Deus. Aí, aqui no versículo 6, nós vemos a resposta de Deus, né? Já no versículo 6, mais um pouco à frente, nós vemos Deus falando a Abacuque, dizendo assim, estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento, eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Então Deus levanta, Deus diz a Abacuque, olha, eu vou levantar outro povo para punir esse povo que está aí. E esse povo é violento. Esse povo ele ajunta prisioneiros como se fossem areia, os povos babilônicos, o império babilônico. Okay? Então, devido a isso daqui já é uma resposta de Deus dizendo o seguinte, olha, isso não vai ficar do jeito que está, eu vou fazer justiça. Então eu vou trazer outro povo mais violento ainda para punir esse povo. Só que Abacuque vai e reclama de novo com Deus. Ele diz assim, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Então, Abacuque vai questionar de novo. E a mesma coisa de Abacuque é, mas Deus, tu és puro e santo, tu não suporta ver o mal. E como é que tu está tolerando essa opressão? Como é que tu está tolerando essa indiferença? Eu estou vendo tanta gente morrendo e nós vemos isso acontecer hoje, meus irmãos. E o questionamento do nosso coração, muitas vezes é, e cadê Deus nesse negócio? Deus não vai fazer nada? O que é que a gente que tem que entender, meus irmãos, é que Deus ele tem um plano. E esse plano, ele não é visto de maneira total. Ele não é visto de maneira plena por nós. Então, muitas vezes nós vemos uma coisa injusta acontecendo aos nossos olhos, mas que Deus tem um plano até para aquela injustiça que esteja acontecendo. Deus vai dizer, a segunda resposta de Deus, ele diz assim, pois assim como as águas enchem o mar, a terra, no capítulo 2 já, né? Deus começa a dar uma resposta a Abacuque, começa a dizer e a prometer coisas a Abacuque e mostrar e revelar qual é o plano dele completo. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Então aqui nós vemos Deus falando do plano redentor dele, pessoal. Do plano redentor dele. A gente vive hoje em tempos difíceis aqui no nosso país e no mundo, ok? Nós vemos Deus aqui falando de que toda injustiça que acontece hoje, tudo de ruim que acontece hoje, talvez nós não vemos Deus agindo de uma hora para outra, mas Deus tem um plano e o futuro disso é que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Essa expressão aqui fala da volta de Cristo, da renovação de toda a criação, quando os ímpios queimarão no lago de fogo, queimarão com a besta e Satanás. Então Deus tem um plano, Deus mostra a Abacuque, olha, isso que pode estar acontecendo agora, eu vou punir, mas eu tenho um plano maior do que essa realidade que você está percebendo, Abacuque. Aqui no versículo 19 do 2, ele fala assim, que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira despertem, e que dizem as imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhe dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. No versículo 20 diz, ó Senhor, o Senhor, porém, está em seu santo templo
e toda a terra cala-se diante dele. Aí Deus está dizendo, Abacuque, tu tá vendo aí, tu tá reclamando disso daí, Abacuque, mas eu não tô deixando passar não, isso faz parte do meu plano, Abacuque. Eu vou punir a injustiça, Abacuque. Eu vou honrar o justo, e esses que estão planejando injustiça, aí eles vão ser punidos, mas não vão ser na hora que você quer, do jeito que você quer. Ele diz que o Senhor, porém, está no seu santo templo. Ele se compara aos ídolos. Ele diz, os ídolos que essas nações adoram, eles não fazem nada, eles são mudos, são de pedra. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Calem-se dele toda, diante dele toda a terra. Ok? Então, depois dessa revelação de Deus a Abacuque, depois de Abacuque ter reclamado e Deus ter mostrado, dito, Abacuque, a terra toda se encherá da minha glória. Eu, Abacuque, estou no meu templo, eu estou com um plano, e nesse tempo daqui, de acordo com a revelação progressiva, Jesus não tinha vindo ainda, mas ele já estava dando pistas de que viria um governo do filho dele, viria uma redenção total da criação, onde toda injustiça seria punida. Isso é o evangelho, e essa é a esperança que Deus deu para Abacuque. E o que a gente aprende, irmãos, é que muitas vezes as injustiças elas não vão deixar de acontecer, mas Deus vai nos dar a esperança para passar, para resistir a essa injustiça. A esperança está no Filho dele, que vai vir e vai julgar os vivos e os mortos. Okay? No capítulo 3, Abacuque muda o discurso dele. É interessante isso, porque agora nós vemos um Abacuque renovado na fé dele. E ele canta esse hino, ele faz esse hino muito famoso, que até virou música, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, ele torna meus pés firmes como os da rocha, para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque mostra que ele está descrevendo aqui um momento de seca, irmãos. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não dê frutos na videira, que a colheita de azeitonas não dê em nada, que os campos fiquem vazios e improdutivos. Abacuque está dizendo, mesmo que haja desolação na minha terra, tudo seja destruído, a minha alegria não vai estar nessas circunstâncias, a minha alegria vai estar no Senhor. A minha alegria vai estar em Deus, o soberano, Ele é a minha força. Então Abacuque sai de um estado de revolta e descrença e ele começa a perceber o plano de Deus para a humanidade, que Deus não abandonou a humanidade, que no futuro ele vai cumprir a palavra dele. Porque Abacuque teve fé em Deus. E ele descobre que não é as circunstâncias que definem quem Deus é. Ele descobre que o próprio Deus, ele é suficiente. E ele nos dá força, ele nos coloca firmes para enfrentar toda e qualquer dificuldade dessa vida. Então, o que é que nós podemos aprender, irmãos, com esse texto de Abacuque? Primeiro, por mais que as coisas pareçam estar indo mal, Deus está no controle. Deus é soberano. E a soberania de Deus fala que Deus usa até o próprio mal para o seu propósito. Eu gosto de dizer que a maior injustiça, o maior mal que já aconteceu na história foi o Filho de Deus ter sido crucificado, ter sido, ter sido julgado e condenado sem ter feito nada de ruim. Isso foi uma injustiça. Mas se isso não tivesse acontecido, a nossa salvação não seria possível. Então Deus usa até as situações que às vezes parecem injustas para a glória dele. Não conseguimos enxergar todo o plano de Deus, por isso às vezes duvidamos. Irmãos, Deus tem um plano maravilhoso que é muito maior do que nós. Quando nós olhamos as dificuldades dessa vida e quando nós nos debruçamos sobre os problemas que estão presentes hoje na nossa sociedade, como problema político, corrupção política, e nós questionamos
por que tanta violência, porque Deus não faz nada, a gente tem que lembrar que o plano de Deus é muito maior, que tudo isso daqui é passageiro, que um dia Deus, talvez a justiça do homem falhe, mas a justiça de Deus não vai falhar. A justiça de Deus não vai falhar, é nisso que a gente tem que ter experiência. E em meio à justiça e roubo, à injustiça e roubos, ao invés de ódio, devemos nos voltar para Deus. Então, em meio, eu cometi um erro aqui. Em meio à injustiça e roubos, ao invés de ódio, devemos nos voltar, nos voltar para Deus. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente vê tanta injustiça, tanto ódio nesse mundo, que nós começamos a criar um ódio pensando que a gente vai fazer justiça com nossas próprias mãos. A gente começa a xingar políticos, a gente começa. E eu não estou dizendo que a gente não deve lutar pelo o que é bom e ser contra o que é mal. Mas que muitas vezes a gente entra nessa guerra cultural e a gente começa a odiar tanto o outro e a gente esquece dos preceitos de Deus. Que em meio à injustiça e roubos, o papel da gente não é odiar, é querer a restauração daquela pessoa, por mais que isso seja difícil. É perdoar, nós não devemos nos deixar levar pelo ódio, ok? E lembrar também que no final de tudo, aquele que crê, aquele que crê em Cristo, ok? Aquele que crê em Cristo verá a justiça sendo feita, feito fala em Apocalipse. Não haverá mais lágrimas. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais dor. E não haverá mais morte. Porque as primeiras coisas são passadas. Então, nós temos uma esperança de justiça em Cristo, não em nós mesmos. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.